a questão do suicídio. Existem alguns pastores que estão fazendo apologia ao suicídio. O que é apologia? O que é apologia? Você sabe o que é apologia? Apologia? O que é apologia? Isto, apoiar um crime, apoiar algo que venha denigrir, que venha estragar a sociedade. Então, apologia é isto. Por exemplo, nós temos visto, eu vi na matéria, um tal de Nicodemos, pastor aí, ele dizendo que o suicídio, olha como é que o diabo usa a boca desses falsos profetas. O suicídio é pecado diante de Deus. Claro, tá certo, o suicídio é pecado diante de Deus. Mas ele diz que no tempo da graça, que a pessoa, ela não perde a graça. O que eles estão dizendo? Também eu ouvi dizer por um vídeo daquele canal 10 minutos, que aquele pastor prega lá. Ele falou que tem um vídeo do Marcos Feliciano que está viralizando, que diz a mesma coisa, que o suicídio é pecado, mas o suicídio, quem se mata, não perde a graça. Eu já tenho um dizer para ele, né? O suicídio é pecado, quem se mata não perde a graça. Na verdade não vai perder a graça, vai perder a vida, né? Vai perder a vida, quem se mata perde a vida. Se perdeu a vida, o que está enquadrado na palavra de Deus assim? Aquele que quiser ganhar a sua vida, perder lá, então perder a vida é deixar que a vida vá para o inferno, né? Então, nós temos visto esses pastores, ou eles bebeu bosta de galinha, né? Ou eles bebeu bosta de gambá, estão com titica na cabeça, ou então subiu muito a teologia para as mentes deles, e o diabo fez união ali, ou não sei o que eu posso dizer, porque eu sou leigo em vista desses daí. Eles têm pregado que o suicídio é pecado. Olha como é que o diabo diz. O diabo, para enganar alguém, ele está dizendo, olha, o suicídio é pecado. Se você for encontrar na Bíblia, está escrito que o suicídio é pecado. Nós temos muitos. A Bíblia diz assim, não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13, diz, não matarás. Quando você mata alguém, você é um assassino. Quando você tira a sua própria vida, você ainda é um assassino. Quem está me entendendo? Quando você mata alguém, você é um assassino. Quando você tira a sua própria vida, você é um assassino. Porque você não assassinou o terceiro, assassinou a si próprio. Você matou a sua própria vida. Então, Êxodo 20, versículo 13, diz o quê? Não matarás. Então, esta pessoa, se ela tirou a própria vida, ela está no céu? Ela está no céu? Não. Perder a graça. O que significa perder a graça? Perder a graça que eles dizem é o seguinte: se a pessoa tirou a própria vida, ela não tem problema, porque no dia do juízo ela terá salvação, porque ela morreu no tempo da graça. Olha que idiotice de parasitas, de palcos, satânico que é imundos, pregar uma desgracência dessa para um povo ouvir. Veja bem que nós podemos entender esses maléficos que incentivam ao suicídio, mas se você se matar, você não perde a salvação, porque perder a graça significa perder a salvação. Quem está me entendendo? Porque morreu no tempo da graça e Deus vai dar salvação. É isso que ele está falando. Aí, o que muitas pessoas que têm uma mente já poluída da opressão, depressão, dos demônios na vida dela, que leva elas então a se matarem. Ela vai ouvir esses mercenários, esses lobos de cauda, essa serpente de rabo, esses bode vestido de ovelha, que não tem problema, não tem importância, se ela tirar a própria vida. Se ela tirar a própria vida, eles estão dizendo que elas podem até perder a vida, mas elas não vão perder a salva. A minha Bíblia diz que o único que pode tirar a vida é só quem? Só Deus. Quem dá a vida? Só Deus. Nem o diabo pode tirar sua própria vida sem autorização de Deus, embora a função do diabo é matar, roubar e destruir. Então, neste caso, nós temos que parar para até entender que se uma pessoa tirou a sua própria vida, não pense ela, e não adianta esses mercenários de cauda de serpente chegar e querer
animar a família e dizer para a família que não tem problema, que aonde o teu ente querido está, ele está salvo, ela está salva, ela perdeu a vida aqui, mas ganhou a salvação lá. Olha o que o diabo usa na boca desses satanistas. Então, nós vemos isso acontecer, e isto são pactogênios justamente com Lucifer. Esses tipos de pastores que pregam isso, certamente, eles têm sim um chamado maligno. Eles se venderam para Satanás. A missão deles é matar, roubar e destruir. A missão deles é mandar as almas de Deus para o inferno. E de forma nenhuma, meu amado, nós não podemos acreditar no que esses mercenários da fé estão pregando. Então dizer desta forma, perdeu a graça, perdeu a vida, mas tem a salvação, é mentiroso. É muita mentira desses filhos do diabo em dizer que a pessoa ela perdeu a vida, mas ela vai ter a salvação. Veja bem, meus amados, que a gente devemos parar para entender que existe muito pastor e existe muito lobo. Mas existe dois tipos de pastor: o pastor que é lobo e o pastor que é ovelha. O pastor que é ovelha, ele nunca vai trair as ovelhas, porque ele é ovelha. Mas o pastor que é lobo, ele vai querer devorar as ovelhas, porque ovelha é alimento para lobo, certo? Não tem como ovelha comer lã de ovelha, não tem como ovelha comer gordura de ovelha, certo? Não tem como. Mas aí alguém pode dizer: pera aí, pastor, mas cobra come cobra. Mas cobra não é ovelha. Mas cobra não tem um gênio de ovelha. Mas cobra, Jesus já chegou e já falou: eis que vos dei poder para pisar serpente e escorpião. Ele não falou: eis que eu te dei poder para pisar em ovelha, é isso? Então vamos lá. Cobra, no sentido espiritual principalmente, ela no reino espiritual, ela é maligna, representa Satanás. Dragão também representa Satanás. Então veja bem que nós podemos entender que esses mercenários da fé, eles têm chegado e dito: olha, o suicídio é pecado. Quando ele fala que é pecado, ele está falando a verdade. Quando ele fala que não perde a graça, ele é mentiroso, ele está distorcendo, ele está fazendo apologia a você, que está vivendo uma vida depressiva, uma vida imacumbada, enfeitiçada, que está tudo dando errado para a tua vida. É casamento, é sentimental, é vida financeira, é saúde. Chega um ponto que a pessoa chega e fala: eu vou tirar minha vida, porque aquele pastor não sei quem, ele diz que eu posso tirar a vida, que eu não perco a salvação. Porque dizer que perde a vida, mas não perde a salvação, é idiotice. Perde a salvação sim, claro que perde a salvação. Mas muitos, eles falam: mas Sansão era homem de Deus, Sansão se suicidou. Então se Sansão foi salvo, qualquer pessoa pode ser salva se suicidar. O diabo pega uma verdade, mistura com a mentira e faz uma salada de mentira. No fim, a pessoa acaba tomando um veneno. Pera aí, o suicídio, aqueles que buscam a morte para si, particularmente no caso desse suicida, um suicida, para ele morrer, ele tem que se entregar à morte, correto? Ele tem que chegar e falar: toma a morte, eu aqui, ó. É ou não? A morte procurou Jesus. Jesus sabia que hora ia chegar e ia morrer. Sansão também ia chegar e ia morrer. Agora o suicida não. O suicida que procura a morte. O suicida. Olha aqui, Lucas 4. O diabo chegou até Jesus e disse assim: atira-te daqui abaixo. Porque está escrito, dará ordem aos teus anjos, para não deixar tropeçar nos seus caminhos. Atire-te daqui, porque você vai dar ordem aos seus anjos, e eles não deixarão você cair, você tropeçar. O próprio diabo, ele chegou, ele incitava Jesus a suicidar, porque suicídio são aqueles que procuram a morte própria por vontade própria, certo? Como na verdade Jesus não era possesso, Jesus é homem santo e é Deus, o diabo não estava no coração de Cristo, nem no corpo dele, para fazer ele ir de encontro à morte por conta própria. Jesus veio numa missão, Sansão também veio numa missão, assim também como um soldado brasileiro. Qual jovem se alista para morrer? Nenhum jovem. Eles vão para a guerra,
mas eles sabem que eles podem não voltar vivos, correto? Mas eles vão para morrer ou vão para vencer? Todos eles vão para vencer. Todos eles sabem que eles vão e a morte o perseguirá eles. Eles sabem muito bem. Eles sabem que eles vão entrar e enfrentar a morte. Mas é a missão deles. Sansão também, ele já foi desde antes do nascimento enviado para salvar o povo de Israel dos filisteus, certo? E aí, ele veio para ser uma salvação do povo de Israel. Era preciso eliminar os inimigos de Deus para o povo de Israel ficar livre. Então, assim como Jesus deu a vida pelo mundo inteiro, Sansão deu a vida por aquela província que estava ali. Então, o que acontece? Mas Sansão se matou. Opa, vamos lá. Sansão conhecia o palácio de Gênesis e Apocalipse. Sansão, Deus sempre instigava Sansão para caçar guerra, confusão com os filisteus. Sansão, ele sabia onde que estavam as colunas que sustentavam aquele estádio. Sansão sabia disso tudo. Aí eu vou te perguntar, se Sansão tivesse 2 olhos, quando Sansão sofreu tudo aquilo e foi levado, para aqueles pilar, se Sansão tivesse 2 olhos, ele sabia para onde ele ia fugir. Ele vendo, ele sabia para onde ele ia correr. Se ele visse que aquela laje ia desabar na frente dele, ele fugia para trás. Então não podemos dizer que Sansão, ele se suicidou. Não, Sansão veio para matar os inimigos deles. E como uma guerra de país para país, é preciso que um homem ou que os seus soldados dê a vida pelo seu país. Então isso não chama suicídio. Morrer na guerra, morrer em batalha, não é suicídio. Você vai morrer para salvar alguém. Você vai morrer para salvar um país. Você vai morrer para salvar os inocentes. Jesus morreu para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade dos infernos. Jesus não precisava morrer, mas se ele morreu foi para quê? Para resgatar-nos do inferno. Se Jesus não morresse, nós não seríamos salvos. Então foi preciso que Jesus morresse. Jesus não se suicidou, ele veio para ser sacrifício. Sansão também veio para ser sacrifício. Outros veio para ser sacrifício. Se nós olharmos, nós temos muitos suicidas dentro da Bíblia que perderam a salvação. Saul, para mim, ele perdeu a salvação dentro da Bíblia, porque ele mesmo se lançou numa espada. Ele sabia, ele pediu alguém para matar. Se alguém matasse ele, acho que ele salvaria, mas ele mesmo se lançou numa espada. Isso ali é um suicídio. Isso ali, ele achou por bem ele mesmo se matar. Se ele mesmo se matou, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16: aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também destruirá ele. Eu não posso pegar uma arma e me matar. Saul pegou uma espada e se matou, para não ver o inimigo matando ele. Isso vai justificar diante de Deus? Não. Se ele quisesse morrer com dignidade, não podia, então que ele esperava o inimigo matasse ele. Correto? Já que ele não tinha como correr, já que ele não tinha... Ele pediu um soldado para chegar e matar ele, mas o soldado negou. Agora, se o soldado matasse ele, tudo bem. Saul não se suicidou. Mesmo que pediu, não foi ele. Mas um rei pediu um mandado, também poderia ter responder como suicídio, não sei. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, atravessa-me com ela, para que eu porventura não venha estes incircuncisos e me traspasse e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel capítulo 31 versículo 4. Aí eu pergunto, isso aqui foi um suicídio, foi numa guerra. Você não vai na guerra para se matar, vai? Você não vai na guerra para se matar. Ah, não, eu estou entregando ao inimigo. Tá, tudo bem, se o inimigo vai te matar, é outra história. Mas você pegar e colocar uma bomba na boca e fazer com esses homens aí da Hamas aí se explodir para levar um monte de gente com ele, isso é suicídio. Então a história de Saul, quando o profeta Jonas pede para si a morte, porque não concordava com a convenção dos nínivitas, né? Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas capítulo 4 versículo 3. Jonas pediu para Deus tirar a vida dele. Já é um pecado diante da palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, ó: não peçais que te tire do mundo, mas que te livre do mal. Não peçais que tire você do mundo. Nós não podemos nem pedir a morte a Deus. Peça que eu te livre do mal, porque eu vou te livrar dessa maldição. E veja que Jonas, em toda a sua experiência, não querendo que Nínive seja salvo, porque Nínive matou os profetas todos. Veja que Jonas, ele pediu a morte a Deus. Ele pediu.
a morte a Deus, certo? Mas ele pediu a morte a Deus. Se Deus não quis matar, Jonas continuou vivo. Mas ele pediu ao homem correto que tem poder sobre a vida e a morte? Sim, ele pediu. Mas ele fez errado? Fez. Mas Deus condenou ele porque ele fez errado? Não, porque a angústia de um homem no coração era tão incontrolável, que era tão pesado para se entender, que só o próprio Deus teria Jonas naquela época como inocente. No Velho Testamento, todos que Deus considerava e não levava em conta o tempo da ignorância. Então Deus não dava ignorância. Hoje sim, hoje ele leva em conta o tempo da ignorância. Então nós podemos entender, dentro da palavra de Deus, né, que o suicídio, ele não alivia nada, só piora a situação da vítima. Ou seja, a carne para de sofrer na terra e agora inicia uma tormenta eternamente espiritual. Se o fogo que queima aqui, uma vez queima a carne e a carne grita, o fogo 7 vezes vai queimar o espírito no inferno. Não há como sair dessa. Depois do inferno será tirado essas vidas lá do inferno para o julgamento e será lançado no lago de fogo com enxofre. Então se torna pior ainda. Então, há algum alivio para alguém que se suicida? Não. Sansão não se suicidou. Sansão estava numa missão. Sansão tinha que matar os inimigos dele. Ele sabia que ele ia morrer? Sabia. Jesus, quando veio neste mundo, também não sabia que ia morrer? Sabia. E nem por isso Jesus se suicidou. E nem por isso Sansão se suicidou. Quando é enviado a uma missão, sabe que você pode voltar vivo ou morto. O soldado, quando vai para uma guerra, ele tem isso. Ele chega, despede da família e diz: não sei se eu vou voltar vivo, eu não sei se eu vou voltar morto, mas eu sei que eu vou numa missão, mas os meus inimigos eu tenho que eliminar. Então o que aconteceu? Numa guerra você tem que eliminar os seus inimigos. E Sansão eliminou os inimigos dele. Para o quê? Libertar a nação que estava presa. Às vezes é preciso ter o sacrifício de um para que os outros sejam libertos. Quem está me entendendo, diga amém. Então Sansão, ele não tinha como fugir daquilo que ele queria, vingar dos seus inimigos. E é por isso que Deus chamou ele, para que ele se vingasse do povo filisteu, porque o povo filisteu estava escravizando a sua própria casa. Então, o que é a razão? O que é a razão? Uma mãe, o filho vai morrer. Então a mãe chega e diz: não mate ele, me mate eu. Ela se suicidou? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não se suicidou. Simplesmente o amor de mãe superou a morte, a dor da morte do filho. Então ela preferiu morrer, porque o amor dela era maior pelo filho do que a morte, a dor que ela ia sentir. A mesma coisa Jesus. Jesus, para não ver a gente morto e condenado ao inferno, ele morreu, porque o amor dele é muito maior do que este mundo inteiro. E a mãe de maneira nenhuma seria julgada no céu como réu para ir para o inferno, porque na verdade ela até mesmo desejou a morte para salvar o filho, não morreu porque quis. E quem matou ela foi um terceiro, não foi ela que se suicidou. No caso de Sansão, Sansão moveu as colunas. E se Sansão tivesse 2 olhos, nós teríamos mais história pela frente ainda, porque Sansão era forte e ele conseguiria sair dali. Mas quando os olhos estão arrancados, Sansão tinha arrancado, eles arrancaram os olhos de Sansão. Como que Sansão vai correr daquilo que estava caindo, irmão? Eu te pergunto para você, se você estiver dormindo, o mundo acabando, caindo tudo, as lajes, você vai conseguir se livrar? Não vai. Só se você estiver acordado para ver. Então, Sansão, ele veio para uma missão, ele veio para a missão de Deus. Não houve suicídio com Sansão. Sansão, ele veio para marcar a história. Sansão, ele não se suicidou. Jesus não se suicidou. Os outros profetas que foram mortos por Jezabel, eles não se suicidou. Eles vieram e sabiam que iria morrer. Mas se eles sabiam que iria morrer, eles morreram por uma causa divina. Então, eu só posso dizer que eu, porventura, vou perder a salvação se eu tirar minha vida. Saul, eu tenho plena certeza. Posso errar? Posso. Mas eu tenho plena certeza 100% que Saul foi para o inferno. Embora até mesmo Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul. Deus já tinha rejeitado o reinado de Saul. Saul já tinha deixado de ser rei há muito tempo. Ele só estava cumprindo o tempo. Saul consultou bruxa, saiu dos caminhos do Senhor, morreu desviado. Então, o orgulho de Saul, ele não foi nem orgulhoso para morrer dignamente. É os inimigos que tem. Se os inimigos venceu, quem tem que ter o troféu é os inimigos, concorda? Se você não vai voltar viva ou vivo para sua casa e está numa batalha, então quer dizer que você vai dar um tiro em você? Você tirando a sua própria vida te torna você um suicida, te torna você um homicida. Qualquer pastor que disser
que quem se suicida tem perdão é mentiroso. Eles têm usado muito e dizendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a única coisa que não tem perdão. É verdade. Eu pergunto para você, como que uma pessoa morta, que já morreu, que a Bíblia diz que aquele que morreu, ele torna-se e seguir o juízo final. O homem está predestinado a nascer, morrer e seguir o juízo final. Como é que ele vai voltar para pedir perdão pelo crime que ele cometeu contra si? Não vai ter. Se fosse assim, Deus permitiria que Judas voltasse e pedisse perdão. Se fosse assim, Deus permitiria que Saul voltasse e pedisse perdão. Existe um ditado que se fala: quem criou o veneno prova do próprio veneno. Alguém chega e fala lá, ó, criou a bomba explodiu nele. Olha lá, picou, fez o veneno, ele mesmo bebeu o veneno, morreu. É ou não é? Então quer dizer que eu estou numa batalha com meus inimigos estão correndo atrás de mim, aí eu vou chegar e vou me entregar dando um tiro na minha cabeça? Eu me cometi um suicídio e um homicídio contra mim. Sou assassino meu. A Bíblia diz: aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também destruirá ele. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Então veja bem, se eu perdi a batalha, acabou. Se o povo de Deus perdeu a batalha e passou a ser escravo de Faraó, então o povo tudo tinha que fazer o quê? Tinha que se matar, né? O povo de Israel perdeu, agora é escravo de Faraó, vamos se matar porque Faraó não vai... Não, eles continuaram vivos, mas continuaram escravos de Faraó. Então, se eu estou numa batalha e o meu inimigo me capturou, fazer o quê? Se o meu inimigo não me deixar vivo, eu vou morrer. Mas eu me matar? Tirar a vida? Eu lutei na guerra tanto para sobreviver, agora porque o meu inimigo me pegou, agora eu vou chegar e vou falar: Deus, ó, sabe da coisa? Eu vou tirar minha vida. A mesma coisa são pessoas que sofrem depressivamente. São pessoas que intentam contra a própria vida. Já está no finalzinho da tábua lá, no finalzinho do último respiro, fala: vou tirar minha vida, porque o diabo está me perseguindo muito, o diabo está me pressionando. Ops, se você não tiver a fé que eu tenho, então deixa o diabo te matar e você vai para o céu. Muitas pessoas não morrem macumbado, ninguém consegue libertar eles. Morreu em macumbado, deixou o diabo matar eles, mas eles morrem, mas a alma deles estão salva. Mas foi eles que procurou foi eles que trouxe essa enfermidade para eles? Não, quem trouxe foi o diabo mediante o pecado deles. Então se a macumba e a feitiçaria está matando alguém, eu não vou chegar lá no pai do diabo lá e falar assim: ó, eu perdi a batalha, pode chegar e dar um tiro na minha cabeça aqui, ou me presta essa arma aqui que eu vou dar um tiro. Irmãos, vamos ter cuidado. O espírito de suicídio está levando pastor, pastoras, homens, mulher, criança, jovem. O diabo é que entra nessas pessoas, espírito de demônio chamado depressão ou opressão. Ele entra e faz as pessoas sentirem isto. Ele entra e impulsiona as pessoas a se matarem. Pois a minha Bíblia diz: não matará. Quando você se mata, você está cometendo 3 crimes contra você, 2 crimes. Primeiro, o homicídio, que é contra a pessoa, você, e o suicídio contra ti mesmo. Você também está cometendo outro crime, está destruindo o santuário de Deus. Então veja bem, e quem faz as pessoas se matarem é Satanás. Se matarem, vão para o céu ou para o inferno, igreja? Para o céu ou para o inferno? É para o inferno. Não adianta ficar alisando cabeça de família, enganando eles, porque dão um dízimo grande, para chegar e dizer: ó, seu pai, sua mãe se matou, foi para o inferno. Não preocupa não. É pecado se matar, suicidar, mas não perde a graça. Perde a graça sim. Perde a graça. Pode não perder a graça, perde a vida, né? Perdeu a vida, perdeu tudo, porque aquele que tenta ganhar a vida dele aqui no mundo, perder lá no céu. Então vai para o inferno. Então se ele tentou ganhar a vida aqui, né? E aí depois ele tirou a vida, agora perdeu a vida nessa terra, perdeu eternamente, porque a Bíblia condena quem é suicida. A Bíblia condena o suicida. Todos que se matam vão para o inferno. Todos que se matam, dentro da palavra de Deus está escrito: não terão vida eterna. Porque quem tem direito de tirar a vida é somente Deus. Quem tem direito da vida é somente Deus. Nenhum país tem direito a penalizar e pôr pena de morte, porque é Deus que dá a resposta certa. Então, voltando aí para a gente encerrar, quem se suicida perdeu a salvação. Quem faz as pessoas se suicidar é Satanás. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem tira a própria vida é um homicida, é um assassino. Um assassino que não tem como se converter, ele está condenado. Se ele não vai voltar mais nessa terra para pedir perdão a Deus, ele já vai cumprir a sentença eternamente no lago de fogo eterno. Então, irmão, cuidado, irmã. Se você tem uma família, alguém, explique isso para eles. Passe esse vídeo para eles, porque eles pensam que vão aliviar a dor, eles vão piorar a sua dor, certo? E a única pessoa que pode tirar esse desejo,
e mudar a nossa história, nosso cativeiro é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vamos orar em nome de Jesus e agradecer a Deus.